Graça e paz, você está no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos na nossa série sobre batalha espiritual. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí ou o seu dislike, ative as notificações e continue aí nos acompanhando, deixando o seu comentário no nosso canal, amém? Então vamos lá, vamos embora aqui para o nosso papo, comigo aqui pastor Fábio Zait, pastora Elisângela Zait, esse casal abençoado, aleluia, e nós vamos aqui continuar o nosso papo aqui sobre batalha espiritual. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre conhecendo o inimigo. Eita Jesus, agora vamos conhecer o inimigo, como é que é esse processo aqui. Bom, o texto continua, nós estamos no texto principal de toda a nossa série Efésios 6, a partir do 10, e eu quero ler aqui o verso 12, tá? Que vai nos dizer assim lá. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais ou hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Bom, aqui nós vamos começar falando sobre o quê? Bom, aqui o texto já começa a nos apontar contra quem nossa luta é e também contra quem a nossa luta não é. Então eu quero começar falando aqui sobre isso, contra quem a nossa luta não é, em primeiro lugar. Carne e sangue representa o homem, não é isso? Pastor Zait, qual é o entendimento aí que você tem sobre esse aspecto, né, de que a nossa batalha não é contra carne e sangue, né? Contra quem nossa luta não é, pastor Zait? Então, nossa luta não é contra os nossos semelhantes aqui, né, humanos. Nós não guerreamos contra eles, né? Não temos que travar nenhuma guerra, nenhuma batalha para vencer uma pessoa, um irmão, um parente, né? Por pior que seja a situação que ele nos coloca ou nos influencia de alguma forma má, né? Então, nós temos que lutar contra os poderes da maldade, né? As forças malignas, que elas existem, elas Sim. atuam, elas são forças influenciadoras nas pessoas, né? Às vezes uma pessoa pode não estar possessa, mas ela pode estar sob forte influência. Né? E nós temos que atacar o inimigo e não a pessoa. Exatamente. Uma das principais ciladas armadas, né, pastora Elisângela, pelo inimigo é nos lançar um contra os outros, né? Fazendo acreditar que esse é o inimigo real, né? Nos fazendo mirar ira, rancor, né? Ódio, senso de justiça, uns para com os outros. Mas às vezes é difícil a gente separar, né, a questão de o agente do ataque e o motivador, né, ou o agente do ataque e o seu, vamos dizer assim, ali, o seu, enfim, como eu vou dizer, o seu boneco, a pessoa que é usada por influência. Marionete, essa palavra. Então, às vezes é difícil a gente separar, porque às vezes você ouve o ataque de uma pessoa, você fala, é ela que está contra mim. E a gente não consegue olhar o que está por trás dela. É isso? É assim que é? É assim. Muitas vezes você pergunta, como é que você está? Como é que está o seu esposo? Estou na luta. Estou numa guerra. Estou na guerra. Você não está entendendo o que está acontecendo. Porque o intuito do inimigo é sempre confundir. A palavra de Deus fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir famílias, ele quer destruir amizades, ele usa pessoas como marionetes. E o que ele quer mais atingir, ele atinge mais são os que estão perto. Porque tem um elo, né, de amizade, tem um elo, questão parental, tem a questão do esposo e a esposa, né? Então, ele trabalha muito nessa área aí para poder atingir as nossas emoções. Como nós falamos, né, sobre a couraça da justiça. Então, ele atingindo as nossas emoções, a gente vai
olhar para aquela pessoa e vai vir ódio, vai vir rancor. A vontade é de rebater também, é de falar também. O que ele quer mais é isso, é desestruturar para que nós não entendamos que ele está por trás. Então, ele usa pessoas como marionetes, sim, na mente, às vezes com possessões, outras vezes não, né? Mas ele usa para poder... É uma estratégia dele para que a gente fique totalmente desestabilizado e não entendamos que ele está por trás de tudo. E um outro ponto importantíssimo nisso é a estratégia que o inimigo tem de procurar ao máximo possível passar a imagem das pessoas que ele não é real, que ele não está ali, né? Para que as pessoas humanizem mais e mais todas as ações e a gente passe a dirigir todo o efeito daquelas situações para levar aquilo para um cunho pessoal, um nível de amargura, um nível de rancor, e a gente comece a ir contra tudo aquilo que a palavra ensina, de não devolver o mal com o mal, de vencer o mal com o bem. Que mal que a gente vai vencer com o bem? Não é o mal de Satanás, mas é a questão da prática, do exercício de uma ação má, vinda de um homem, de uma pessoa, de um ser humano, que ele precisa se desvincular daquela ação que está por trás ali, e não é batendo de volta que a gente vai conseguir isso, né? Por isso que a palavra tem inúmeras referências falando sobre isso. Não se entregue ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Enfim, nos apontando uma série de valores e fundamentos, mostrando a importância da gente aprender esses valores de longanimidade, de paciência. O que eu estou dizendo aqui não se trata daquela situação de você, tomar tudo as coisas que são faladas e absorver e implodir, né, para dentro, todo um sentimento, etc. Deus, ele não tem qualquer restrição a que nós manifestemos as nossas emoções e sentimentos. Por isso que a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Parece uma coisa controversa, né? Ué, mas a ira não é um pecado? Como é que eu vou irar e não vou pecar? Como que funciona isso? Então, o que a Bíblia está nos ensinando é que a emoção, o sentimento, ela faz parte de quem somos. Inevitavelmente, em algum momento, nós vamos manifestar nossas emoções e nossos sentimentos. O que ele está dizendo é que as minhas emoções e os meus sentimentos, elas não podem nortear o meu comportamento. A pessoa que é norteada por emoções, por sentimentos, ela vai fazer burrada atrás de burrada. Então eu vou sentir, dói quando você ouve alguém vai e te xinga, te ofende. Eu não senti nada. Sentiu. Em menos escala, outros em mais escala. Ninguém gosta de ser ofendido, né? Mas, se você trata aquele sentimento e aquela emoção com o tal do discernimento, que a gente está falando o tempo inteiro, aprendendo a lidar, a entender o que está por trás daquela ação, fica mais fácil de você absorver o golpe. Espera aí, cara, alguma coisa está errada aqui. Não está normal. E eu provo para você como isso pode acontecer com qualquer um. Quem de nós aqui, e você que está nos assistindo aí, já não passou por essa situação de você estar numa situação com alguém, em algum momento, com um filho, com um marido, com um chefe, com um empregado, com um amigo, e você falar demais no momento de exaltação, fazer um gesto mais agressivo, e de repente, segundos depois ali, nem muito tempo, segundos depois, colocar a mão na consciência e falar: para que eu fiz isso? Não precisava. Não precisava ter falado isso. Não precisava ter feito isso. O que isso mostra? É que as emoções, os sentimentos, se a gente não tiver um controle efetivo sobre ele, eles vão nortear o nosso comportamento. Então pode acontecer com qualquer um. Então eu preciso me dominar, me doutrinar e levar as minhas emoções e os meus sentimentos para Cristo. Ele fala: lança sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Então, sobre Deus a gente pode lançar, não é? Deus não se ofende eu chegar lá e falar: Senhor, eu estou chateado, eu estou mordido, eu estou bravo. Por quê? Porque a gente é ser humano, a gente tem isso aí. Agora, eu não posso deixar os meus sentimentos, as minhas emoções nortear. Então, nas nossas relações, para que a gente não feche o ciclo do ódio,
que é olhar aquilo que o diabo está fazendo através da vida de alguém e responder de forma igual, eu não devo me permitir fechar o ciclo do ódio assim. Eu não vou reagir da mesma maneira que alguém pode ter agido comigo. Eu vou saber enxergar o que está por trás daquilo. Cara, isso aqui é o diabo articulando para me tirar da graça, para me fazer, me mover pelas emoções, para fazer com que essa pessoa, sabe, e eu criemos algum tipo de ranço, de mágoa, de rancor. Então eu não vou deixar isso acontecer. Eu sei que aqui tem uma coisa errada acontecendo, tem uma força aqui que não é natural, que não é humana. Tem um troço aqui agindo. E às vezes perceber quando a atmosfera está mudando, né? O ambiente todo muda. Às vezes é necessário sair. Sair, com fugir certeza. mesmo, fugir. Fugir da aparência do mal. Fugir, porque quando você percebe ali, não, o território todo condiz que se eu entrar, eu vou ser presa fácil. Ele está trabalhando minhas emoções. Se eu confrontar a pessoa, ela vai vir com mais coisas porque ela está sendo influenciada pelo inimigo. Então, o que eu posso fazer? Aí a gente entra com um domínio próprio, né? Com certeza. Porque quando a gente controla, a gente consegue controlar, esse controle ele é humano. Mas o domínio próprio não, é um fruto do Espírito. É verdade. Então, quando eu consigo ter esse fruto do Espírito, né? Às vezes eu preciso sair mesmo. Fugir, depois esfriar a cabeça, sentar com a pessoa, conversa. Porque se ficar ali e observar que é uma atmosfera que está sendo totalmente utilizada para um confronto maligno, Sim. eu preciso discernir isso também. É verdade, não vai dar bom. Não adianta ficar... Às vezes a gente tem aquela máxima assim, não, tem que conversar, tem que resolver. Sim, tem que resolver, tem que conversar, mas não de cabeça quente. Não adianta. Não é? Quando a gente está com sentimentos e emoções aflorados, tá? A voz do Espírito vai se tornar cada vez mais difícil de se ouvir. Então, quando é que eu tenho que conversar? Quando eu estou sensível à voz do Espírito. Aí é momento de conversar. Né? Porque se eu estiver movido pela ação das emoções, não vai dar bom. Não vai dar bom. Então, bom, vamos avançar. Já sabemos contra quem não é a nossa guerra. Então, sua guerra não é contra seu marido, sua guerra não é contra sua esposa, sua guerra não é contra seus filhos, não é contra seu chefe, tá? Não é para você ficar orando pelo chefe, Deus, prepara e leva. Não faça isso, tá? Pelo amor de Deus, não é assim que as coisas funcionam. A nossa guerra, o nosso inimigo, ele é conhecido. E quem ele é? Bom, a palavra já nos apontou. Principados, potestades, príncipe das trevas, né? E hostes espirituais da maldade. Vamos lá. Quem são os principados? Principados aí, a palavra no grego é archas, que significa líderes, reis, majestades. Então, os principados, eles são territoriais, né? Eles exercem eles exercem influência a nível territorial, né? Trata-se aí do alto escalão do império liderado por Satanás. São demônios que exercem liderança sobre um determinado território. Você vê, por exemplo, regiões que são dominadas por um determinado tipo de vivência maligna e espiritual, por exemplo, são dominadas por uma forte influência do espiritismo, a cidade inteira, ou idolatria, não é? Cidades, lugares, a gente tem um aqui em Brasília, a pastora Elisângela até citou em vídeos atrás sobre um lugar chamado Vale do Amanhecer, né? Um lugar que ele foi durante muito tempo, hoje está bem fraquinho, né? Mas durante muito tempo exerceu um poder de influência muito grande em uma determinada cidade aqui de Brasília, né? Então isso é a ação de quem? De principados, são eles que aplicam esse tipo de atividade de governo territorial. É assim, pastor Zait? O que você tem para nos falar mais aí sobre esses principados, né? Sua atuação aí no Império das Trevas? Realmente é o alto escalão, né, do inimigo, atua, né, em território, países, né, a sua influência, Sim. né, sobre nações, né, também.
Então, tem até o caso de Daniel, né? Quando ele Verdade. orava e diz que o príncipe da Pérsia, né? O principado, foi lá e impediu da oração dele ser respondida, da resposta chegar. Então, são poderes que atuam, né, contra um povo, contra uma nação. É muito importante entender também que os principados eles não são combatidos de forma individual. Por exemplo, uma igreja local ela não combate um principado. Não é? O combate a um principado é um combate feito em unidade. Não é isso? O senhor Lisângela quer falar também sobre esse ponto? Sim, da mesma forma que existe os demônios, existem os anjos, né? Sim. Então, na oração de Daniel, tinha uma patente que ele não conseguiu descer, não conseguiu passar porque o principado era de patente maior, né? Então ele teve que pedir um reforço para poder a oração de Daniel, né, o pedido chegar. E muitas vezes os principados eles trabalham realmente em regiões, em cidades, em fronteiras, né? Trabalham também muitos em fronteiras, questão de guerras, né? Sim. Trabalha muito voltada a essa área. E um ponto que nós devemos entender, que muita gente começa a orar na batalha espiritual, fala assim, Senhor, eu repreendo agora todo principado que domina essa cidade. Isso é meninice, né? Porque é uma patente maior vamos dizer, no reino de Satanás, né? Assim Sim. como tem as patentes dos anjos também, que tem os arcanjos, né? Tudo indica, né? Não sei, mas vamos dizer que os principados, quando eles desceram, né, com Satanás, tudo indica que eles eram arcanjos, né? Sim. Então, a patente maior deles ficaram como principados. E muitas vezes é meninice, porque, como o senhor falou, é sobre a unidade da igreja, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, um principado de uma cidade ele só é combatido quando as igrejas se unem para combater aquelas influências do principado, né? Aquelas influências na homossexualidade, na prostituição, no adultério, na idolatria. Então, é com a unidade da igreja e com orações específicas e estratégia no combate. Só assim para poder vencê-los. É verdade, existe, né? O reino das trevas, ele também tem a sua organização e eles também têm a sua, enfim, né? A sua influência no contexto espiritual. O outro grupo são chamados de potestades. No grego, a palavra usada pelo apóstolo Paulo é exousia, significando autoridades que permitem ou impedem, é um poder delegado, né? As potestades, elas têm poderes aí executivos, vamos dizer assim, né? Recebendo autoridade e poder delegado de quem? Dos principados, né? Então seriam grupamentos, né? Seriam aí agrupamentos, né? Organizados, muito organizados, e eles opõem-se diretamente à igreja. Então, as potestades, elas são combatidas, aí sim, a igreja local, ela entra em muito combate com potestades. Em que aspectos? As potestades, geralmente, elas agem de forma muito ordenada. Então, elas são enviadas para cumprir as missões que o principado tem, ali com aquela cidade, com aquele cenário, com aquela determinada área, tráfico de droga, prostituição, e todo esse ambiente que é influenciado por ações malignas para que a maldade aumente, para que o pecado aumente, para que até o sacrifício aumente ali, para que Satanás tenha mais força, mais área de atuação, enfim, e cause mais estrago naquela região. Quando a igreja está ali implantada, começa a orar, começa a adorar, começa a entrar em ambientes de guerra espiritual, de batalha espiritual, para que a força do inferno ali comece a perder a sua capacidade de influência naquela região, para que pessoas comecem a se converter, para que, né, famílias comecem a se converter. Quando esse tipo de realidade começa a acontecer, então as potestades elas começam a se organizar para atacar também a igreja, atacar os crentes. Aí começa, por exemplo, quando começa um mover de ataques na família, no casamento. Começa a estourar problema no casamento de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. Pode saber, há uma potestade atuando.
Há uma potestade ali promovendo alguma coisa ali para causar distúrbio. Problema financeiro na igreja, as pessoas começam a deixar de ser fiéis. Há uma potestade atuando ali para sugar a energia, a capacidade financeira daquele lugar, para que as coisas parem de acontecer, e assim sucessivamente. Então as potestades, elas agem de forma organizada e elas começam a atacar no mesmo segmento várias pessoas, várias famílias daquele local. Pode abrir o olho, tem uma potestade agindo ali. Nas igrejas, quando você observa, teve uma igreja que eu observei o seguinte, e eu conversei até com um pastor, com a liderança. Era assim, as mulheres frequentavam as igrejas e os homens frequentavam outra igreja. Aí, às vezes, os homens convertiam na igreja, mas aí não gostava, saía e a mulher ficava. Olha. E aí eu comecei, né, a estudar essa área, eu disse assim, tem uma potestade ali. Uma potestade que não é na parte do sacerdócio, né? Então, está desestruturando a família para que a mulher não tenha direcionamento. Só que muitas vezes a mulher tinha aquele apego emocional com a igreja e a mulher não acompanhava o esposo. E nem o esposo ficava com a esposa na igreja. Então, assim, é uma influência. E aí o pastor, os líderes têm que ficar atentos, né? Muitas vezes está tendo muita fofoca na igreja. Você observa que tem muita menina, muita adolescente indo para o lado do lesbianismo, do homossexualismo naquela igreja, ou do adultério, né? Está acontecendo muito adultério entre os líderes. É uma potestade. Verdade. Então, ficar atento, né, a coisas... Esses comportamentos. Repetitivos, né? Quando é muito... Não é algo isolado, mas repetitivos, pode perceber que é uma potestade. E aí precisa ver o contra-ataque da parte daquela comunidade de cristãos ali, né? De entrar ali num ambiente de batalha, de guerra, né? Espiritual, entendendo aquela ação daquela potestade. Então, começa a se tornar... Lembram das aulas anteriores? Tomamos as medidas naturais, uma medida natural para algo nesse sentido que a pastora estava falando. Discipulado, alinhamento com aquelas pessoas, ensinamento bíblico. Olha, está errado isso aqui, não pode ser assim. Não é correto isso. E a parte espiritual, qual é? Oração, joelho, jejum, não é? Intercessões, nesse sentido. Então, essas duas ações para poder o quê? Desfazer, tirar a força de autoridade e legitimidade daquela ação de potestade. Uma coisa que você precisa entender, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se entrarmos em uma guerra, nunca vamos entrar para perder, porque a batalha já está ganha, né? Então, o inimigo ele só tem vitória enquanto nós não assumimos a nossa posição no campo de batalha. Quando assumimos a autoridade que está sobre nós, que é a de Cristo, coloca qualquer inimigo para correr, não fica um. Então não existe absolutamente nenhuma chance do inimigo vencer a igreja, a não ser, evidentemente, que sejam questões de pecado, questões de ordem de brecha nesse sentido. Mas se estamos alinhados e nos posicionamos, querido, não tem para capeta, não tem para ninguém. A ação de Deus naquele lugar, naquela região, vão prevalecer contra as ações do diabo. Amém? Fica com a gente, nós vamos continuar sobre esse tema de conhecendo o inimigo, mas no próximo vídeo. A gente se vê lá então. Deus abençoe e fique na paz.